Depois da repercussão do vídeo sobre a adultização das crianças nas redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirma que a casa deve iniciar sim um debate de uma proposta para a proteção nas redes. Repórter Valéria Luzetti chegando agora ao Jornal Jovem Pan, como que essa proposta pode ser construída pelo parlamento. Boa noite, Valéria. Bem-vinda. Pois é, boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Tanto o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse nas suas redes sociais, quanto também durante a sessão de hoje, comentou esse vídeo, do influencer Felca, que foi postado na última quarta-feira, tratando sobre o tema da adultização, sobre como a imagem de crianças e adolescentes tem sido explorada nas redes sociais, muitas vezes para monetização de maiores de idade. Durante a sessão, Hugo Motta também anunciou a criação da comissão especial para tratar da sexualização de crianças e adolescentes e disse considerar o tema urgente e inadiável. Vamos ouvir o que ele disse. Eu quero registrar que no último final de semana, como milhões de brasileiros, eu assisti a um vídeo que me deixou sem palavras. Um vídeo que expôs de forma crua e dolorosa uma ferida aberta no Brasil, a adultização das nossas crianças. Crianças expostas a conteúdos eróticos, crianças usadas, crianças abusadas. Por isso, anuncio aqui que a Câmara criará, ainda esta semana, um grupo de trabalho com a participação de parlamentares e também especialistas de fora desta casa, que poderão contribuir num prazo exíguo, quem sabe de até 30 dias, em uma proposta para apresentar uma proposta que possa trazer o mais avançado e efetivo projeto de lei para proteger as nossas crianças. Pois é, Tiago, e mais cedo o governo também se manifestou com relação a esse assunto. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante uma entrevista a uma rádio baiana, disse que nos próximos dias deverá ser, então, enviado um projeto de lei ao Congresso falando sobre a regulamentação e também a punição dessas big techs pela divulgação de conteúdos criminosos nas redes sociais. Durante sua fala, o Rui Costa disse que as redes sociais não querem ser fiscalizadas e que ganham muito dinheiro patrocinado, estimulando e viabilizando esse crime. E disse também que vai atingir não só quem publica, mas também quem viabiliza e dissemina conteúdos ilícitos e que não se pode, ter um meio de comunicação, viabilizar atividades criminosas, como as que foram expostas no vídeo do influenciador. Só lembrando também rapidamente, Tiago, que já há uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que as redes sociais podem sim ser responsabilizadas por conteúdos criminosos ou ofensivos e as empresas, inclusive, podem responder judicialmente se não retirarem rapidamente o conteúdo legal publicado, tanto por anúncios e impulsionamentos pagos, quanto por redes artificiais de distribuição. Tiago. É isso, a polêmica e o Congresso vai passar a discutir, o governo também entra nessa discussão. Até daqui a pouquinho, Valéria, vou chamar os nossos comentaristas. Odora, há meses a gente vem falando sobre essa decisão do Supremo, que a partir dessa decisão o Congresso Nacional pode tentar ampliar esse debate ou começar efetivamente esse debate. Será que esse caso pode detonar finalmente essa discussão, Dora? Olha, tomara que sim. Agora, eu estou achando tudo uma hipocrisia, porque todo mundo fingindo que nunca viu isso, agora com esse novo tema, adultização. Gente, é exploração de criança e adolescente, isso aí não tem outro nome. E as pessoas falam como se a gente não tivesse nenhum tipo de legislação. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Código Penal, tem o Marco Civil da internet. Afinal de contas, como é que a polícia consegue prender gente que dá golpe na internet? Não é porque falta regulamentação das redes e fica todo mundo de braços cruzados. Então, acho profundamente irritante esse tipo de reação, todo mundo levando um susto. O presidente da Câmara nunca ouviu falar disso que acontece na vista de todo mundo. Então, essa crítica não serve para dizer, olha, não tem que fazer nada. Tem, então é bom, respondendo a sua indagação, Tiago, é bom que esse caso desperte, mas que isso perdure.
e isso não tenha aquele efeito de fogo fátuo, né? Aí todo mundo se desperta, melhor dizendo, aí faz um grupo de trabalho. O senador Alessandro Vieira tem um projeto que já foi aprovado no Senado, não precisa grupo de trabalho, coisa nenhuma, não precisa CPI para investigar o que está acontecendo, é só ir lá, não sei aonde, porque eu não vou, mas tenho conhecimento sim de que isso acontece, para ver de que forma está disseminado. Então, acho esse susto uma coisa assim muito de quem estava nadando na omissão, né? Que tem a capacidade de poder reagir e que agora diz, nossa, não sabia que isso acontecia. Claro que sabia. Então, quando tem esse tipo de manifestação assim, essa movimentação, essa agitação, eu sempre fico com o pé atrás, achando que isso pode ser, não é fogo fato, é fogo de palha. Me fugiu o lugar comum que se aplica, ou melhor, tomara que não se aplique nesse caso, que isso realmente sirva como um detonador da providência, que deveria ter vindo, ok, mas sempre bom que venha em algum momento. Bom, Nelson Kubashi, você é um homem das leis também, um homem do direito. É uma questão que vai além apenas da lei, ou seja, a Dora falou, já existe o projeto aprovado, ou seja, é um fogo de palha, como a Dora falou? Olha, Thiago, isso vai sim além do sistema de justiça, né? Isso envolve uma série de outras frentes que deveriam ser trabalhadas para tentar solucionar esse tipo de problema que, como a Dora bem disse, não é de agora, não nasceu essa semana como todos parecem crer, não nasceu a partir de um vídeo, de uma denúncia de um youtuber, isso já está aí há muito tempo. Então isso deve ser trabalhado em especial pelo governo federal, com políticas públicas, no Ministério da Educação, sobretudo, e em outras frentes, Ministério da Saúde, saúde mental, saúde psicológica, das famílias, um apoio que deve acontecer em várias frentes, não só no combate à criminalidade, que deve também ser um objetivo, uma das prioridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, claro que aliado aos estados, às polícias civis, em especial, de investigação em cada um dos estados, e a Polícia Federal, lembrando que alguns desses crimes de exploração sexual são de competência federal. Agora, Tiago, é interessante que isso tudo foi denunciado depois justamente da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às redes sociais, às plataformas. Como a gente se lembra, isso é discutido há muito tempo, em especial nos últimos 2, 3 anos, como se aquela decisão fosse resolver todos os problemas em relação justamente a isso, a conteúdos sensíveis de interesse de menores. E está acontecendo. E não teve até esse momento, pelo menos em relação a essas denúncias, nenhuma plataforma tirada do ar, nenhum dono de plataforma digital intimado pelas redes sociais para prestar esclarecimentos, não teve nenhum tipo de movimentação judicial em relação a isso. E aí a gente vê, de alguma maneira, as diferenças que a justiça dá a essas questões todas. Porque se fosse, talvez, em algum caso envolvendo os políticos de oposição ou aqueles que são envolvidos em tramas golpistas, aí já teria plataforma sendo intimada, sendo retirada do ar, como já aconteceu nos últimos anos. Esse é um fato que deveria ser prioridade e que parece une a muitas pessoas. Aí não tem direita, não tem esquerda, ainda bem. E tomara que isso não seja agora objeto de polarização, porque ninguém merece, cada vez que surge um assunto, isso sendo politizado de maneira negativa. Está aí uma iniciativa, de alguma maneira uma dose de hipocrisia, mas que no final das contas tomara que resulte em boas medidas, em produção legislativa, em aprimoramento das políticas públicas para combater esse tipo de exploração sexual infantil.